Boa tarde para você. Meu nome é Vianney, João Vianney, eu sou um dos consultores da Roper e o meu papel aqui é abrir as portas para você conversar com as pessoas que mais entendem do ensino superior no Brasil. Hoje a nossa pauta é quentíssima. 2025 está chegando, está pela boca 2025. Para onde vai o ensino superior? Qual que é o trend? Cursos em alta, cursos em baixa, medicina e direito no presencial, pedagogia, administração na EAD e os cursos de TI. Inteligência artificial gerando emprego. Como é que estão os cursos de TI? Quem que vai te ajudar a entender esse cenário? Três pessoinhas maravilhosas. Pela Roper, Paulo Pressi, nosso coordenador de estudos de mercado. Paulo, querido, beijo de boa tarde. Boa tarde, Vianney. Boa tarde a todos. E aí, tá bacana? Tá pronto para o desafio? Sempre pronto, né, Vianney? Sempre pronto. Oh, bacana. Ready to go. Vamos embora lá. Quem também está sempre ready to go com a gente aqui é o pessoal da Princípia. Eu vou explicar o que é a Princípia. Agora eu vou explicar as pessoas. Tem duas pessoas com a gente aqui. O Diogo Fonseca. Diogo, boa tarde, querido. Boa tarde, tudo bem? É melhor agora com você aqui, porque você vai trazer para as pessoas que estão com a gente aqui o olhar sobre o desempenho financeiro do mercado de ensino superior, o olhar sobre a inadimplência, o olhar sobre a evasão. Então, Paulo Pressi vai dar o cenário de evolução das tendências de mercado. E o Diogo vai analisar junto com o Paulo para dizer os marcadores financeiros, os alertas financeiros desse mercado. E nós temos um presente para você hoje, uma surpresa, a estreia, tá, do Mário Gonzalez Perino com a gente aqui, que é uma pessoa especializada em curso livre em infoproduto, tendências de mercado. Perino, querido, falei alguma mentira sobre você? Perfeito. Vianney, boa tarde, prazer todo mundo aí, muito bom estar aqui, obrigado pelo convite. Vamos agregar aí, olhando por essa ótica de cursos livres em infoprodutos, que hoje está cada vez mais próximo também do ensino tradicional, então tem muita coisa para os lados trocarem aqui. Excelente. Agora eu vou só te pedir uma coisa. Como é a primeira vez que você está com a gente aqui, me dá 30 segundinhos aí da sua história de vida, do teu currículo, tua apresentação. Vai lá. Perfeito. Bom, meu nome é Mário Perino, eu estudei administração na Universidade de São Paulo. Eu trabalhei em algumas instituições financeiras, entre elas Santander e BTG. Tive contato com crédito nelas, inclusive financiamento estudantil. Nos últimos 6 anos da minha vida, eu dedico eles aqui no projeto de, via Princípia, né, fornecer formas de pagamento, crédito e acessibilidade de solução financeira para o mercado educacional. E assim como o Diogo, eu trabalho na Princípia, mas eu sou focado na parte de infoprodutos e cursos livres, onde tem muita oportunidade de dar crédito para as pessoas estudarem, aprenderem e melhorarem suas vidas e carreiras com esse conteúdo de educação não tão tradicional. Diogo, o cara não é fraco não, hein? O cara é bom, hein? Pô, bem que você falou. Vianney, vamos levar o Perino que ele vai dar um show. Pô, só na apresentação o cara já deu ali. Você Já viu? deu um show. Bacana, muito bacana. Galera, eu vou colocar para vocês a programação da Roper e em seguida nós vamos direto ao ponto. Eu só vou pedir agora um spoiler. Paulo, me dá um spoiler de até 1 minuto, no máximo. Para onde o vento sopra em 2025? Vamos lá, Vianney. Eu acho que a gente tem que entender o que a gente tem disponível, né? Quando a gente pensa em perceber onde é que o vento está soprando. Então, a gente não vai falar aqui de algumas condições de que vieram através do censo de 2023. A gente vai um pouco além. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui do Handicap Roper, do que a gente está lendo de 24, captação, e comparado com a operação de 23, a gente vai fazer já ali algumas referências para 25, para entender o que é esse 25 e o que tem que ser feito agora, porque já está correndo, está chegando, está batendo a porta 25, né? Vai ser praticamente isso. Muito bacana. Diogo, querido, me dá um spoilerzinho de por que vale a pena essas 600 pessoas ficarem atentos à tua fala. Abre teu microfone. Vamos lá. Não, o que eu queria contribuir aqui um pouco, a gente vai falar bastante de captação, cenário aí para o ano que vem, mas uma das coisas que eu tenho notado muito, e olhando para dentro da nossa base de clientes aqui, não basta só olhar para a captação, né? A gente tem que controlar os principais índices ali que a gente sempre olha, que é a inadimplência, evasão, e eu diria que o mais importante deles hoje é a evasão. Uma crescente do EAD, o que eu vejo aqui, e isso é um comportamento sistêmico dentro da nossa carteira,
A cada mês de captação, as instituições elas levam de 3 a 4 meses para perder 100% dos alunos que eles captaram, isso em números absolutos, tá? Então, assim, é preciso olhar para a captação, sim, mas não esquecer a evasão e como controlar isso dentro das instituições ali com diversas ferramentas financeiras. Galera, você que está acompanhando, olha que entrevistado capeta que a Roper trouxe. O cara tem um monitoramento em tempo real do que está entrando na caixa d'água e do que está saindo pelo dreno. É muito bacana ter uma pessoa com essa qualidade participando aqui. Perino, querido, sobrou o desafio para você. Em até um minuto, você tem que dizer para as pessoas por que vale a pena ficar aqui te ouvindo. Abre o teu microfone e toca o terror. Boa, pessoal, boa tarde. Acho que eu quero tentar contribuir aqui durante esse nosso Meet. Acho que o ensino não regulado, o livre, infoproduto, principalmente focado ali em adultos, ele já está uma fatia relevante da educação brasileira, né, em termos de volume transacionado, e ele usa de estratégias que eu acho que o mercado tradicional de educação pode absorver muito bem, como, por exemplo, vender muito via live, o uso de influencers, fazer estratégia de lançamentos e gerar escassez. E isso faz com que a captação seja bastante interessante e quase sempre a entrega no EAD, o que gera hoje, vendendo um high ticket, margens muito boas. Então a ideia aqui é tentar fazer esse paralelo para que todo mundo aqui consiga absorver um pouco de como vender no online melhor e com margem boa, que é o que a gente quer, né? Excelente, muito bacana. E para você ter uma ideia, hoje de manhã cedo, aqui em Curitiba, o Paulo e eu, no Meeting Experience aqui, fizemos uma conta ali. Eu falei, Paulo, quanto que o ensino superior vai faturar em 2024 no Brasil? Ele falou, 61 bilhões. O infoproduto e o curso livre vai faturar 10 bilhões. Isso é 18% da renda total comparada. E as universidades não estão engajadas, pouquíssimas estão engajadas nisso. Então, tem 10 bilhões de reais rolando no mercado que as universidades não conseguem chegar nesses 10 bilhões. Fica ligado para você aprender o caminho das pedras aqui hoje. Eu só vou mostrar aqui as nossas operações da Roper aqui, a nossa sequência para a próxima semana, e em seguida nós vamos para as falas aqui dos nossos colegas aqui. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. 3, 2, 1, exibição, tela cheia. Cadê? Achei aqui, modo tela cheia. Galera, essa bateria de webinars da Roper só existe porque tem um conjunto de empresas que patrocina para você. Sim, elas acreditam na força do webinar da Roper e colocam esse webinar de graça para você poder acompanhar, porque faz o mercado crescer como um todo. Uma delas é a Princípia, o Diogo Fonseca está aqui com a gente, o contato dele está aqui no chat para ele te explicar como é que funciona essa combinação de receita garantida e gestão financeira. É muito além do que se fazia no passado, que era garantia de recebíveis. Não, é muito além de garantia de recebíveis. É um apoio para você ter uma operação sustentável e consistente e com dicas de mercado constante. É muito bacana falar com o Diogo Fonseca. Fala com o Fábio Cesp, que ele é o diretor da Liceu, que é a principal ferramenta de gestão acadêmica no Brasil, na educação básica e no ensino superior. Desde inscrição, matrícula, enturmação, financeiro, alocação, alunos plenários, até o diploma digital. O contato do Fábio está aí, fala com ele para você poder avançar. Fala também com o Augusto. O Augusto é da CRM Educacional. O Augusto vai te explicar como é que você capta na educação básica com o Wake Me On, como é que você capta no ensino superior com o Wake Me Pro e como é que você não perde alunos. O Diogo deu uma dica aí, eu estou captando muito e perdendo muito. Não, tem que captar muito e perder pouco, tá? Quase nada. Então, o Guide Me Pro te ajuda na retenção. Pega o contato do Augusto aí e fala, Augusto, o Vianney falou que vai me ajudar. Agenda com ele que ele vai te ajudar. E agenda também com o Marco Aurélio. O Marco Aurélio é da Ficou Fácil, que é uma nova vertente de crédito estudantil. Tudo online, até 4 fiadores, sem assinatura física, tudo com assinatura digital, muito descomplicado, muito rápido. Então, fala com o Marco Aurélio. Marco Aurélio, Vianney falou que vai me ajudar a trazer e reter um aluno que não tem a capacidade apenas de pagamento agora. Como é que eu vou fazer? O Marco Aurélio vai te explicar. E também você vai falar com o Lucas, lá na D2L, que tem a principal ferramenta de e-learning do mundo hoje, que é o Brightspace. Tá? Então, a D2L ela ganhou um prêmio mundial como melhor ferramenta de e-learning. E ele pode te ajudar a trabalhar na IAD, com excelência, e no apoio online ao presencial, ou também no curso livre e também no infoproduto. Então, entre em contato, fala com o Lucas, o contato está aí. Semana que vem,
nós vamos seguir quebrando a internet. Hoje já batemos recorde, mais de 600 inscritos. Semana que vem também. Por quê? Inteligência artificial aplicada ao dia a dia, no case de excelência da faculdade da XP Educação. Muito bacana. Eles vão te mostrar como é que eles estão usando IA para gerar experiências avançadas nos cursos regulados e no curso livre. Quem é que vem? O Diogo França, que é o head de produtos lá na Faculdade da XP Educação, o Francisco Borges, que é o diretor acadêmico da Faculdade da XP Educação, e o Luiz Fernando Conduta, que ele é o coordenador, tá, daquela formação que é top deles lá, que é de formar o assessor de investimento pela Faculdade XP. Semana que vem, 30 de outubro, case de excelência, você não pode perder e avisa para todo mundo aí na sua instituição. A Roper, você sabe, nós temos o principal grupo de inteligência de mercado do Brasil, liderado pelo Paulo Prestes. Você vai ver pela qualidade da apresentação dele aqui, eu não preciso ficar lendo tela de slide aqui. A gente tem também uma operação de gestão interina, que é um apoio para o equilíbrio financeiro, o equilíbrio acadêmico, equilíbrio de captação, redesenhar a sua marca. A Roper pode te ajudar a fazer isso com a gestão interina e fazer a recuperação da sua instituição. E também nós temos o Jefferson Vinhas, que é uma pessoa altíssima qualidade em gestão financeira no mercado, é do Financeiros, é da Roper, tá? É o CEO do Grupo Integrado, e ele pode te ajudar na consultoria de finanças, colocar a casa em ordem. Então, é isso aqui. E a gente vai pegar, então, agora o embalo do Paulo Press. Como é que é a nossa dinâmica de hoje aqui, galera? O Paulo Press tem uma apresentação em módulos, tá? E o Diogo e o Perino vão fazer pontuações ao longo da amarração do Paulo. Paulo, tendências de mercado. Diogo, marcadores financeiros, marcadores de evasão, marcadores de inadimplência. Perino, oportunidades que você não conhece e que está perdendo. Tá 10? Combinado assim? 3, 2, 1, já. Paulo. Combinado, Vianney. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo minha tela já, gente? Ótimo. Estamos. Vocês fiquem extremamente à vontade de me interromper em qualquer momento, tá? Às vezes eu empolgo falando aqui. Deixa eu só arrumar meu monitor aqui. Só um minutinho aqui. Processo pequeno. O Vianney até brinca, né? Olhar o 25 é olhar para onde o vento sopra. Então, nessa brincadeira de olhar para onde o vento sopra, a gente tem que entender alguns contextos. E eu acho que é mais ou menos nessa referência de entendermos de que maneira olhar e de que forma fazer isso, é perceber que algumas mudanças elas vêm se apresentando como sendo com alguns sinais. E eu acho que aí, nessa referência, é importante a gente olhar assim, um pacote de informações que, ora, elas vou apresentar para vocês aqui, elas vêm do censo, outras de análise da Roper, de pesquisas Roper, e também em alguns outros contextos de uma leitura mais específica no sentido prospectivo que a gente vai procurar trazer aqui para 25. É claro, quando a gente fala 25, eu estou falando um pouco ainda de 25. A gente está olhando 2030, na verdade. Mas pensar o 25 já dá um bom desenho aqui. E eu acho que um ponto importante é a gente entender o volume de ingressantes, e isso, nesse contexto, tem um elemento importante que o censo já vinha sinalizando, que é o que está acontecendo com o presencial no sentido de demanda, e a gente vai encontrar já aqui, olha, uma condição diferente, um volume um movimento já de crescimento, pequeno, sim, mas já é interessante observar isso como sendo uma espécie de sinalização, e contrário, de uma maneira inversa, eu encontro o mesmo sinal para o meu EAD, onde ele vem no sentido oposto. Então, quando a gente olha o processo geral do movimento de mercado de captação, ele é positivo. Então, olha só, tem oscilações. Aqui eu estou falando, gente, só de processos, captação de alunos, alunos novos para o processo seletivo. Aquele aluno que vem migrado de uma IES para outra não está aqui. Em um curso específico, depois eu vou mostrar o quanto que ele pode pesar. Mas aqui eu estou falando só então de calouro novo no processo de avaliação. Então, o presencial sinaliza, sim, já um momento de retomada. Esse momento de retomada, desde quando a gente avaliava em 2022, ele insinuava ou mostrava-se que impactar em matrícula deveria ser pelo menos 3 anos depois, mais ou menos essa é a métrica. E quando a gente for olhar a matrícula,
a gente já vai observar isso. Olha só, quando eu comparo matrícula e pego aqui o 23, e olha, praticamente quase no zero aqui. Então, não zerou ainda, mas eu já tenho uma sinalização aqui. Olha, se vamos pensar naquelas sinalizações de cenários futuros ali, eu tenho uma tendência interessante a ser observada aqui. O que é mais interessante é que quando a gente chama ou traz essa questão do presencial, a gente tem que ter uma característica. Ele já não é mais um presencial do que eu tinha há 10 anos ou há 5 anos, antes da pandemia, principalmente. A gente teve a pandemia catalisando o processo, mas a virtualização de até 40% dessa oferta, ela é muito presente. Então, é comum nós encontrarmos hoje numa leitura de um mercado local, por exemplo, a oferta de um presencial, que, na verdade, o aluno vai 3 vezes, pode ir até 3 vezes, dependendo do semestre, para a instituição. Então, é nesse desenho que a gente tem que entender uma retomada do presencial. Ah, o que significa para 25? Significa que para 25 eu devo ter um desenho um pouquinho mais acentuado para esse contexto. Eu vou deixar isso para aprofundar na hora que eu trouxer a pesquisa de preço, tá? Um outro ponto importante é observar os 3 últimos anos da graduação de maneira geral. Eu não tenho um mercado encolhendo. Nós passamos pela pandemia, isso aqui é pandemia, olha, onde não encolhia o mercado. A gente teve, na verdade, uma migração de alunos. Desculpa. Se a gente for pegar ingressantes aqui, olha só. Isso que aconteceu. O volume continua o mesmo, mas olha essa curva de ingressantes presenciais. Desde 2015 aqui, olha, crise econômica, tá? Restrições do FIES, ela vem oscilando. Quando eu chego na pandemia, aqui é a pandemia, ó, tá? Ela se mantém até constante, mas olha o que acontece com o ingressante da EAD. Tá? O mais interessante é olhar isso aqui, olha, 2,9 milhões de alunos e 1 milhão de alunos, mas pega aqui, nos últimos 5 anos, nós crescemos na EAD 23%, pontos percentuais. Hoje, 75% aproximadamente dos calouros, eles vêm para a EAD. Isso significa um contexto muito particular, quando eu estou olhando 24, 25, 26, que o ciclo de vida do curso que eu oferto, ele precisa ser revisitado. Eu preciso entender que essa experiência que eu estou gerando aqui, ela, no mínimo, tem que ser diferente do que eu tinha antes. Porque, olha só, esse desenho aqui significa que existe uma entrega diferenciada. Tá? Quer comentar alguma coisa, Benê? Eu quero, Paulo. Você falou que você teve essa sua observação aqui. Né? A gente teve aqui de 2021 para 2023, no pós-pandemia, uma leve recuperação do presencial. Eu queria fazer uma pergunta para o Diogo Fonseca. O Diogo Fonseca falou que nós temos ciclos de captação no Brasil que estão captando muito e perdendo muito. Diogo, você tem um parâmetro de diferenciação agora em 2024, tempo real, de um comparativo entre captação e retenção, não o número absoluto, a proporção da evasão em 3 meses ou 6 meses do presencial e da EAD? Tenho sim. Esses números que eu falei antes, principalmente EAD. Dentro de 3 a 4 meses, o que se captou dentro do mês de competência, você perde quase que 100%, 3, 4 meses depois. Isso é o que se vê no EAD. No presencial, esse número é bem menor. Ele é bem menor. Ele chega ali em índices no mesmo período de 3 a 4 meses, ali de 25% a 30% só. Ok, bem galera, menor. então, só pontuando aqui o que o Diogo falou. O Diogo falou que é o seguinte, EAD capta muito e perde muito, presencial não capta tanto, mas está perdendo menos. Então, isso pode ser um indicativo de um movimento na sociedade, de uma represencialidade que está em curso. Fica isso na cabeça aí, galera, devolvendo a bola para o Paulo Pressi. E olha só, essa fala do Diogo é a sua, Vianney. Eu estou falando de novo da experiência que eu estou gerando. Para eu perder tanto, de alguma forma, eu trouxe atenção, esse aluno se matriculou e eu frustrei. Eu não atendi essa demanda. Essa expectativa que ela foi criada, ela não foi atendida. E eu acho que é interessante quando a gente começa a perceber nessa volumetria do que eu tenho no mercado educacional hoje, e quando a gente vai pegar o 23, aí de novo vem a EAD consolidando mais um momento. Existe um momento em 2019 para 20 ali, quando ela capta mais do que o presencial, passa matrículas, tá? E agora em 23 eu venho aqui, olha, ultrapassando o número de concluintes. Então eu tenho um momento agora onde todas as entradas, ou todos os tipos de alunos, né, o ingressante, o matriculado e concluinte, o maior volume, ultrapassou 50% do volume,
quando comparado presencial e EAD. Então, isso eu acho que é interessante dar uma olhada. Já essa fala, Vini, essa sua narrativa de que a gente tem um movimento de retomada presencial, ela vai começar a parecer mais consistente ainda em algumas das nossas pesquisas aqui, tá bom? Eu acho que um ponto importante que é entender o que acontece de 23 sinaliza para 25 é entender o portfólio. E se a gente for trabalhar pegar os top 15 cursos aqui, vamos fazer isso tanto para o presencial e para o EAD. E aqui a gente vai fazer um exercício que é o seguinte: vamos pegar primeiro ingressantes, tá? E vamos tentar olhar o ingressante aqui como valor absoluto para entender, por exemplo, o direito. Olha só. Ele vem de 21 para 22, 23, crescendo. A gente já observava que nesse dado momento existe no ciclo de 19 a 21 CAGR ainda de decrescimento. Só que quando eu pego aqui, olha, a comparação de 23 para 22, eu já encontro um crescimento para esse volume de ingressante. Isso logo diz que um número mais maduro, que é a matrícula, ele tende a se consolidar. Eu estou falando de um curso presencial. De novo, a mesma condição é observada quando eu falo da psicologia. Ô, Paulo, muito bacana, porque direito chegou a ter quase 190 mil, né, calouros por ano em 2019, caiu para 134 mil no final da pandemia, mas já voltou em 160 para 2023. Como é que vai o direito em 2024, Diogo? Você que está monitorando aí várias operações aí de entrada. Então, o direito ele é sucesso dentro das instituições, né? Junto com medicina, enfim, são os dois cursos ali que apontam uma tendência de crescimento para 2025, né? Medicina com várias vagas, mas o direito ele já aponta uma retomada ali também em crescimento, né? Bacana, muito bacana. Mil, Paulo, tá, enfim. Devolvendo a bola para você, Paulo. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui nessa variação. Eu não vou nem pegar o CAGR, mas eu vou pegar a variação de 23 para 22. Vamos dar uma olhada em quem cresceu mais de 10%. Tá. Ingressantes. Olha só. Psícolo, olha o ADS. Bastante. Ó, sai de 27 para 36. Tá? O CAGR já era positivo e chega a 32 a flutuação. Eu estou falando de um ticket de referência em S26. Oi. Ó, só para entender. Psicologia está crescendo, porque a sociedade está precisando se entender, né? Tá todo mundo quer se entender. Então, o crescimento da psicologia, ele é um crescimento contemporâneo no mundo todo mundo quer se entender, né? Então, a psicologia está crescendo por essa vertente aí. Agora, por que TI está crescendo? Por que você identificou esse crescimento tão grande de ADS aí? O crescimento, proporcionalmente, o maior crescimento do mercado foi de ADS. Por quê? Olha, a gente tem diversas condições de entender isso, mas principalmente pela questão do desenvolvimento tecnológico que a gente vive hoje no mundo. Eu acho que esse é o principal ponto. A gente vai ver que não é só a ADS que está crescendo nesse sentido, mas eu acho que tem a ver com esse momento de mundo que é o desenvolvimento tecnológico. Tá? Posso só fazer uma contribuição? Pode, claro. Mas não pode, porque o Perino não falou nada ainda. Então, eu queria que o Perino mas justamente isso que eu ia falar para a gente, que o Perino desse um plazinho para a gente aqui em relação ao que ele está enxergando de infoproduto nesses trends da sociedade. Tá? Perino, querido, dá uma palhinha para a gente aqui. Lógico, tem uma pergunta aqui no chat, o pessoal perguntou o que é ADS, é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, né? Então, é um curso bem focado em tecnologia de informação e em cursos livres, a parte de TI em cursos livres, desde 2020, ela já é 20% do mercado, de tudo que a gente vê passando na princípio. Ela é 20%. Então, se eu fizer uma brincadeira de criança, né, de matemática da segunda série do primário, 2020, 20%, 2021, 21%, 2025... Sorry. Passou uma sirene aqui. 2025, ela pode chegar a 25% do mercado ou ela pode chegar até 30% por essa onda de inteligência artificial e tudo? Continua crescendo. Eu acho que se a gente mantiver assuntos quentes como a inteligência artificial vem sendo nesse último ano para o futuro e continuar tendo lançamento de cursos, é bem capaz de chegar a 1/3 do mercado. Tá? E a gente vê esse movimento principalmente porque os cursos livres eles respondem rápido à empregabilidade do mercado de trabalho. Então, você começa a ter muita vaga na área de tecnologia e informação, os cursos se adaptam para tentar fornecer para essas pessoas esse conhecimento super rápido, né? Então, o curso livre ele fica um pouco mais livre de regulação
até por isso que a gente chama ele de curso livre, e ele tenta se adaptar super rápido às tendências de empregabilidade. Então, a tecnologia de informação, ele é muito forte na área de cursos livres, então eu diria que se a gente fosse fazer o ranking a nível cursos livres aqui, o ADS provavelmente estaria no top 3 aí, ao invés do 6º lugar. E aí me tira uma outra dúvida. Ticket médio aqui, 526, claro, mesclado presencial e EAD. Na EAD, o ticket médio de ADS estaria na caixa aí de 280, no máximo R$300. Como é que é o ticket médio do infoproduto na área de ADS, de TI? Hoje ele fica próximo de R$3.000, mas o curso inteiro, tá? Então aqui eu não estou falando de mensalidade. É a compra do conteúdo, o conteúdo online fica disponível para a pessoa, e a gente tem cursos hoje que variam próximo de R$1.000 no mínimo, e a gente tem formações, por exemplo, a da XP, que é parceira da Hopper também, e vende cursos ali na área de inteligência artificial, tem cursos até acima de 20 mil. Mas eu diria que no ticket médio está próximo dos R$3.000, tá? Nessa E área a de duração tecnologia. média de quanto tempo? Depende da velocidade com que o estudante vai consumir o conteúdo, mas normalmente ele consome em 6 meses. Caramba, olha aí, olha, quanto dinheiro está passando na frente das IES, elas não estão conseguindo chegar perto dele. Devolvendo a bola para o Paulo Prestes continuar então ali, Paulo. Já aproveitando aqui, ó, trouxe ADS no EAD. Cresce 18%, ingressantes, a 240 o valor de referência, mediana dos valores de referência, tá? Para fazer essa comparação direto já. Acho que ainda aqui, acho que o que é legal dar uma olhada no portfólio é perceber esses pontos aqui, olha. Vamos dar uma olhada aqui, só um minutinho aqui. Que eu tenho um curso Educação Física, que crescia muito no EAD, a pedagogia e a nutrição, eles começam a dar algumas respostas diferentes, olha só. Isso é interessante. Estou falando aqui ó, de 28, de 13. Então, isso é uma sinalização. Por que uma sinalização? Porque quando eu vou olhar o caminho, tá, do top 10 desses cursos aqui, se eu for observar o que mudou nessa condição aqui, olha, se eu pegar de 2013 até o 2023 e olhar, direito nunca perdeu essa posição. Eu tenho em 2020, com a psicologia, entrando em segundo, desbancando a ADM, que vai para praticamente 15ª posição. Então, se eu olhar... Ó, deixa eu só que me ajudar aqui. Galera, para quem nunca viu essa ilustração aqui, ela é muito bacana. Eu sou apaixonado pelo Paulo Prestes, ele sabe. Ele faz coisas maravilhosas. Esse gráfico aqui, ele mostra a evolução na linha do tempo do comportamento de um curso. Para 2025, você pode olhar para essa produção do Paulo Prestes e ter uma inspiração. Olha a psicologia. A psicologia estava na 7ª posição em 2013. Ficou até 2015 na 7ª posição, aí vem a crise, tá? Aí começa a subir, ela vai para a 5ª posição, chega em 2019, vai para a 4ª posição, tá? Depois, durante e após a pandemia, ela vem para a 2ª posição nos cursos presenciais. Então, é aquilo que eu falei, a sociedade entendeu que precisa se entender e passou a demandar serviços de psicologia. A educação infantil, a educação básica, muita gente com transtorno, com inclusão, tem que atender, tem que incluir, tem que ter adaptações, tem que ter cuidados especiais. Olha como a psicologia explodiu, né? Então, isso é fantástico. Então, entender esse gráfico é fantástico para você entender para onde vai a sociedade. A tua faculdade, a tua universidade só tem futuro se ela dialogar com a sociedade, tá? Então, é dialogando com a sociedade que você vai encontrar o caminho do futuro. Paulo, toca o terror. Acho que é interessante dar uma olhada nesse geral aqui e entender que esse crescimento em específico da área de saúde tem relação com esse contexto desde 2015. Aqui, olha, com restrição de FIES e crise econômica, onde é natural você esperar a área da saúde crescer, entrar em ascensão. É claro que psicologia não é saúde, mas ela envolve a questão do bem-estar humano. E outra coisa que é importante dar uma olhada aqui é esse contexto da biomedicina, que ela vinha crescendo muito no EAD, até certo ponto parava, mas olha só, sai da 15ª posição em 22 e vai para a 10ª posição. Então, aqui é um sinalizador muito peculiar. E a pedagogia que cai, a pedagogia que vinha se segurando aqui no presencial, olha só, na 13ª posição, a 3ª posição em 2013, olha, vai escalonando, e some aqui do top 10. Então, esse movimento ele está atrelado, quando eu vou olhar, inclusive, depois o desenho ali do top 10, top 15 em EAD. Aqui é mais para vocês só terem um referencial de que quando eu estou olhando esse número
aqui, que é o meu ingressante, ele vai impactar em quase 3 ciclos depois o meu número de matriculado, que é esse desenho, mas em valor absoluto são esses daqui, olha. Ó, mesmo assim, eu não tenho o direito zerado ainda, olha. O direito ainda não está performando quando eu pego matrícula no positivo. Ele ainda está em ascensão nesse contexto, mas já está caindo menos. O meu CSGR é negativo, de menos 6,4, olha, minha comparação é esse daqui. Então, dentro desse contexto de fazer essa leitura, é interessante quando a gente vai olhar sistema de informação. Por que sistema de informação? Olha só, ele passa de 27, vai para 83 mil matrículas. E ele não aparece, se você vai observar, ele aqui, olha, quando eu estou olhando ainda ingressantes, olha, ele não está aqui. Ele vem num crescimento muito natural de 10 mil matrículas, 10 mil calouros no ano. O que acontece com esse curso aqui? Ele veio por uma captação que não é por processo seletivo, veio por transferência. Então, esse número tende a ter de diversas outras áreas uma demanda para sistema de informação, tá? Que está atrelado, de novo, ao movimento de IA, tecnologia, ADS e tudo. Ou seja, a sociedade está entendendo que vai ter mais emprego na área de TI e tem muito aluno trocando de curso e indo para a área de TI. Tá, beleza, bacana. Avança, Paulo, depois vamos voltar com o Diogo e o Perino. Perfeito. Conclua Então, esse vamos dar uma bloco olhada de agora. 2023 e a gente já passa para eles. Portfólio EAD. Olha portfólio EAD. O que eu tenho de destaque quando eu olho a comparação de 23 para 22? O que cresce além dos meus 15, 20%? Olha só. Educação física volta a crescer, tá? Mas na variação aqui, mas olha a intensidade aqui, ó, tá? Farmácia, ó, 28. O que mais cresce, na verdade, aqui é farmácia. Então, hoje, quando você vai olhar essa referência e pensar em ticket médio, olha que eu tenho mais aqui, ó. Biomedicina. Lembra que eu falei que biomedicina vinha com crescimento ali no presencial? Também? Aham. As duas frentes. E a gente está falando, obviamente, quando eu falo de biomedicina, no EAD, são os semipresenciais. E depois eu vou trazer um desenho onde a gente vai pegar tudo que é EAD e vamos abrir em duas partes. O que é EAD online e o que é um EAD semipresencial. Onde no semipresencial, praticamente, eu tenho área de saúde. E a gente vai observar que no 24, na comparação dos diversos meses do ano, ou trimestre, o melhor desempenho de maneira constante foi para o semipresencial, para esses cursos. Tá? Avançando, então. Toca o terror. Vamos para 24. Então, olha só, o que eu tenho aqui. Quando eu estou pensando nesses mesmos cursos, esse é o desenho, a ADS sobe para a quarta posição, para quarta posição, tá? A enfermagem continua aqui com o maior ticket médio, mesmo desenho. Aqui eu vou deixar os números para vocês compararem o ADS que eu já tinha apresentado para vocês, nutrição, farmácia, área de saúde. Hoje, quando você olha esse movimento de mercado, é interessante entender que para esse contexto de quem são os grandes players, eu tenho aqui, olha, 436 IES ofertando EAD. Destas, 169 têm menos de 100 matrícula. Tá? Então, 31% não tem um volume grande. É uma operação pequena. E é interessante olhar, às vezes, esse tipo de comportamento aqui, olha, de um player. Isso aqui diz muito sobre o tipo de comportamento de competitividade de um player. Tá? Eu saio aqui, ó, de praticamente 60 em 2019 e chego com 73 mil matrículas em 23. Tá? Só para entender essa dinâmica de mercado. O que o Paulo está querendo dizer para você? Se você é pequeno, você pode crescer. Tá? Porque muita gente fala assim, o mercado está consolidado, grandes grupos, tem chance sim. É possível sim você ascender. É possível você crescer. É isso que ele acabou de mostrar para você. Tá? Tem sempre uma possibilidade aberta. Como é que você cresce? Entendendo a sociedade. Vai estruturar a sua operação e ter as iscas de futuro. O Paulo vai entrar agora aqui em 2024, mas eu queria, antes dele entrar em 2024, passar a palavra para o Diogo e para o Perino fazer esse balanço. O que eles viram de sucesso até 2023, dizendo na estruturação da modelagem financeira do mercado, o Perino na observação de infoproduto e qual que é a chave de virada que aconteceu em 2024. O que acontecia até 2023 e que diferença eles estão vendo no mercado em 2024. E agradecer demais a você que está com a gente aqui.
650 pessoas se inscreveram, muita gente vendo aqui ao vivo. Já passou de 300 conectados aqui, o pessoal vai poder acompanhar o replay depois, e o povo enlouquecido, que o Paulo fala muito depressa, pinta as cores, muda as cores e tal. Galera, Você me apressou, Vianney. tudo isso você vai poder ver no replay, tá? E os slides do Paulo estão disponíveis também, então não tem que ter desespero. Fica tranquilo, tá? Vai ter o replay e os slides vão para você também. Diogo, faz esse balanço, Perino, faz esse balanço e voltamos com o Paulo. Tá, rapidamente aqui do meu lado, a percepção que eu tenho é que a gente sempre está falando aqui no ensino superior de vamos entender o nosso público, vamos entender o que está acontecendo, vamos entender a nossa região e o perfil do público de fato para a gente melhorar a nossa captação, a experiência de uma forma geral para reter o aluno e seguir. Quando a gente olha o comportamento do que o Paulo apresentou aí, a gente vê claramente, você até colocou, né, Vianney? Por exemplo, psicologia, ele teve um boom durante a pandemia. E quando a gente faz uma leitura do mercado de uma forma geral, a gente vê crise de ansiedade sendo considerado como uma epidemia global. Então, isso se reflete no que está acontecendo com o público ali. O Paulo também comentou um pouco antes da experiência que a gente está gerando para o aluno, que muitas vezes não tem um sucesso ali de imediato. E, em contrapartida, o Mário trouxe alguns pontos do tanto de dinheiro e oportunidade que está passando no mercado não regulamentado ali, por ser, muitas vezes, um pouco mais dinâmico, mais rápido de entender o público que está acontecendo com a questão de empregabilidade de uma forma geral. Então, a gente vê, às vezes, quando eu olho para o ensino superior, eu vejo ainda as instituições como se fosse um navio tentando fazer uma manobra no oceano, e vejo, por exemplo, esse mercado de produto e essas oportunidades, e até mesmo algumas instituições que conseguem se adaptar mais rápido, entendem o público mais rápido no mercado dinâmico, surfando uma onda melhor, mais rápido ali, olhando para qual é a tendência de mercado para frente. A gente vê até, por exemplo, a parte de tecnologia da informação, também, pandemia veio, teve um boom, as pessoas estão em casa, esse mercado online, ele pediu para isso, e a gente vê esse reflexo disso acontecendo agora. A gente enxerga agora uma tendência para 2024, o presencial, que não é o tradicional, que ele é o híbrido, em crescimento, o EAD ali, ele não mostra a mesma força, mas ainda crescendo, né, com grandes oportunidades. Então, a minha análise geral, olhando para o mercado de uma forma bem simplista, vamos olhar para o nosso público e vamos tentar ter agilidade para a gente aproveitar e surfar as melhores práticas de uma forma geral. Pelo que eu entendi do Diogo, se eu não estiver perdido, foi que tem uma desaceleração leve na EAD e uma reaceleração do presencial. Onde é que ele entende a desaceleração? Muita captação, muita evasão. Tá? O presencial, a captação não é tão grande, mas a evasão é menor. E tem uma leitura da sociedade por uma represencialidade. Coincidentemente, a Raquel Sinta, do Google, fez um webinar com a gente na semana passada e falou coisas muito similares. O que o Google falou? O Google identificou que no comportamento do prospect tem uma mudança. Tá? O prospect, até alguns anos atrás, não considerava a EAD como uma prioridade na captação, no ingresso no ensino superior. Ele ia para a EAD porque ele não conseguia ir para o presencial. Hoje já tem uma mudança no comportamento. A maior preferência ainda é do presencial, mas já tem uma preferência significativa por uma EAD híbrida ou uma EAD semipresencial, que ela teria mais carga de atividades no polo, na sede, e um ticket um pouco maior. Fica ligado nesses marcadores de tendência para você projetar o seu 2025. Perino, querido, agora dá o teu show dizendo o que você viu de mudança de infoproduto de 23 para 24 agora. Tendência 2025 é na próxima fala, não mistura as coisas. Me faz o marcador de 23 para 24. Perfeito. Eu acho que a parte legal de olhar para infoprodutos e cursos livres é que muitas vezes eles se movem um pouco mais rápido do que o resto do ensino, dado a não regulação e a tentativa de se adaptar às tendências de empregabilidade. Então, muitas vezes, observar esse mercado é uma janela que você pode ter alguns insights do que possivelmente será o futuro da outra parte do ensino, que muitas vezes se adapta também. Então,
a gente conseguiu ver dentro do ensino de infoproduto que alguns setores o híbrido segurou muito bem. Entre eles, a gente tem gastronomia, medicina, biomedicina e a parte de saúde no geral. É um segmento em que o híbrido está ficando muito, muito avançado já. Então, já está tendo uma preferência por esse modelo híbrido, e alguns outros segmentos se adaptaram muito bem, 100% no EAD, como, por exemplo, a parte de TI, e também estudos para concursos e outros segmentos que a gente tem onde a pessoa consegue absorver muito bem o conhecimento em casa, tá? Uma mudança importante que a gente viu de 23 para 24 foi principalmente os cursos infoprodutos high ticket, tá? Então, cursos que chegam a custar 10, 20, 30 mil reais, eles começarem a buscar uma instituição de ensino para se lançarem como uma pós-graduação. Então, teve uma tendência do mercado não regulado de buscar regulação. Então, encontrar uma instituição para ter uma chancela de pós-graduação, para usufruir dos benefícios, tanto da credibilidade de uma instituição de ensino que oferece uma pós, também como a possibilidade do o estudante, né, que está fazendo aquele curso, ganhar esse selo no currículo dele e, às vezes, até receber reembolso do empregador. Então, o ensino, essa é uma parte interessante, porque o ensino não regulado buscou uma regulação, principalmente para o high ticket, para surfar alguns benefícios que existem nesse mercado. Essa foi uma tendência bastante forte em 2024. Excelente. E só um marcador, o Google também avisou para a gente que tem um comportamento diferenciado no intake da graduação. A graduação, que tinha um marcador no Brasil de 4 ciclos na EAD, tá? Você tinha o primeiro intake, encerrava ali em março, depois mais 2 meses e meio outro intake, 2 intakes no segundo semestre. O que o Google identificou no comportamento do usuário? Em 2024, a marcação do primeiro e segundo intake foi preponderante de maneira tão intensiva que no segundo semestre os intakes ficaram mais fracos e o aluno passou a comprar um infoproduto no segundo semestre, associado à formação que ele está fazendo. Então, ou seja, o aluno da graduação, ele não está esperando os 2 anos do tecnólogo, ou os 4 do bacharelado, ou os 5 do direito para entrar no mercado. O segundo semestre, ele está tirando uma parte do orçamento dele para comprar um infoproduto de aplicação, tá? Dicas, 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 dicas. Paulo, 2024, 2025 é com você e depois a gente volta com o Diogo e com o Perino. Perfeito, vamos lá. Quando eu falo de 24, o que tem de sinal de 24? Questão que a gente estava trazendo já do presencial. Então, eu tenho um momento de sinalização de ponto de curvatura, ponto crítico para o crescimento do presencial, olhando mensalidades. Então, pela primeira vez, eu vejo uma estabilização da mediana das mensalidades do valor de oferta desde 2015, e eu vejo num desenho mais ostensivo de queda para o preço da EAD, que está em R$210. Então, essa é a variação que eu tenho do presencial. Olha, pela primeira vez ele começa a se mostrar, depois da pandemia, uma certa estabilidade. Quando eu vou olhar agora uma comparação de 24, eu já vou trazer um desenho aqui, Vianney, tentando já convergir para 25, mas olha só, quando a gente fala do que é um online... Calma, Paulo. Muita gente não sabe o que é Indicap. Mas eu vou chegar lá, Vianney. Indicap é um indicador de captação de matrículas em tempo real, que a Roper faz agora. Então, a Roper já tem para você o trend do mercado de 2024. Então, o Paulo e a equipe dele, eles monitoram as mensalidades de 2024 e eles monitoram o intake do presencial e da EAD com uma representatividade de mais de 40% do mercado. Então, é um trend seguro para você caminhar para 2025. Paulo, querido, agora sim tu pode continuar. Vai lá. Legal. E olha só, quando eu olho a pesquisa de preços que a gente realiza todos os anos, para entender como que aquele EAD se comporta, que eu estou falando de um valor de mensalidade que sai de R$ 39 e chega até R$ 555, a minha mediana, ou seja, 50% está aqui, de 39 a 210, se eu quebrar esse daqui, essa estrutura, e tentar desenhar ela num contexto de semipresencial, considerando aula ao vivo ou aula híbrida que seja, esse volume que eu tenho aqui tem uma mensalidade de referência a maior, bem maior, do que um online 100%, que seria isso daqui, e que representa aproximadamente, quando eu estou olhando a oferta, 27%. O que, quando eu vou
a partir do Indicap, que é esse indicador da Roper, essa pesquisa que a Roper realiza sistematicamente durante o ano de 24, e vou olhar essa volumetria de novos entrantes, novas matrículas, que são os calouros, eu também vou encontrar um desenho muito similar com a oferta, que é isso daqui, olha. Quando eu pego o acumulado até setembro, eu encontro 17% da distribuição do volume no presencial, semipresencial 25% e o online representa 58%. Então, quando eu pego todo o volume até setembro e tento entender como foi a oferta, então ela se distribui dessa maneira. Daqui a pouco a gente vai comparar com o 23 só para entender se esse volume tem ou não o mesmo comportamento. Quando eu pego esse volume aqui, geral, e faço essa avaliação com 2023, nós temos um 24 dando um resultado até o momento superior a 2%. Mas como a gente tem ainda um trimestre para ser finalizado para o ano, pode ser que a gente já encontre, porque eu tenho uma leitura já da sequência, um ano de 24 muito parecido com o 23, ou se for um pouco melhor, pouca coisa, tá? Mas muito justo. Não tem um desenho tão folgado como muitos imaginavam, tá? Paulo, Oi. Diogo, Diga. mano, vê se eu não estou maluco. Pelo que eu entendi que o Paulo falou, aquela mudança de comportamento que o Diogo identificou, de uma entrada muito forte no online e uma desistência muito forte no online, o online está caindo em 2024. Aqui, ó. Então, ele não está conseguindo oferecer uma experiência que segure o usuário. Tá? E o semipresencial, ainda que ele tenha uma proporção menor do mercado, porque ele é só 25%, 27% do mercado, ele está segurando mais o aluno, ainda que com um ticket maior. Ou seja, a gente pode chegar no volume anual de 2024 empatando com 23 ou até um pouco menos, mas o volume financeiro tende a ser maior, porque eu estou tendo um produto de maior valor agregado que está retendo mais do que o meu produto de menor valor agregado. É isso, Diogo? Me ajuda. Microfone fechado, ninguém vai absorver a tua sabedoria. Desculpa, vamos lá. Não, eu concordo, eu acho que é bem em linha com o que eu vejo aqui dentro com os nossos dados e é um pouco do que eu enxergo para frente. E contribuindo um pouco mais assim com a minha fala anterior, eu vejo os nossos alunos muito imediatistas, assim. E quando a gente não gera uma experiência que agrega ou que faz com que ele supra as necessidades, ele começa a buscar outras coisas. E eu acho que isso é o reflexo, são os números, né? E eu não sei se é o momento ainda, mas uma provocação que eu queria fazer e perguntar até para o Paulo, para vocês, nesse contexto do aluno ser imediatista, uma das coisas que tem preocupado a gente aqui do nosso lado é a questão das bets, que a gente tem visto o tanto que as bets podem influenciar na educação de uma forma geral, porque os alunos estão começando a comprometer renda de uma forma geral e evadindo até por endividamento nas bets. E por que ele procura isso? Por ser um perfil imediatista que às vezes oferece uma experiência para ele, uma promessa de algo ali que vai acontecer. Então, complementando, eu concordo com o número e a leitura que eu faço é exatamente essa. E devolvo aí com uma pergunta também, o que Paulo a e vocês resposta olham sobre as bets fica para o final. Tá? Eu só queria perguntar para o Perino agora aqui o que eu perguntei para o Diogo, se ele vê esse movimento no infoproduto do custo livre de um declínio do infoproduto que é meramente autoinstrucional. Hoje não. Hoje o Ainda infoproduto não. Ele tem, obviamente, uma retomada forte do semipresencial desde final de pandemia, mas o online em si não tem um decrescimento ainda ou uma diminuição de qualidade de experiência quando é autosserviço e a pessoa consome na velocidade dela, está conseguindo se manter bem. Ok, Paulo, querido, agora que o Paulo poder seguir até o final da apresentação dele, e depois nós vamos então para os comentários finais do jogo e do Mário, e tem 15 perguntas para vocês responderem, 16. Paulo, vamos lá então. Todo mundo que fez pergunta vai ter resposta, tá, galera? Vamos dar uma olhada, acho que é interessante a gente entender um pouco mais sobre nessas comparações, o que a gente tem de handicap, que é essa questão da captação. E quando a gente olha setembro, pega esses 3 trimestres aqui e compara, ele representa em setembro 87%
de todo o volume. Ou seja, a gente, nessa premissa de comparação, teríamos ainda praticamente 13% para poder consumir no quarto trimestre. E se a gente vai olhar o ingressante de 24, nessa comparação, olha só, somente o primeiro trimestre eu tenho desempenho positivo, tá? Os trimestres 2 e 3, eu tenho um encolhimento. E se eu vou olhar setembro em especial, o que acontece com setembro? Olha só, eu pego aqui no presencial, mostra uma desenvoltura de 21% para o presencial, 3% para o semi, 12% de encolhimento para o online, que puxou todo setembro para baixo, tá? Se a gente tentar entender essa comparação aqui, pensando na distribuição do volume, como que ficou o volume do que foi captado em setembro? Isso aqui, ó. Captamos 15% para o presencial, captamos 25% para o semi e captamos 60% para o online. Ou seja, com esse volume, esse desempenho na comparação de setembro com 23, o 24 para o 23. Então, isso nos mostra mais essa configuração aqui, ó. O acumulado é o mesmo desenho que eu já tinha apresentado para vocês. Eu vou comparar o 24 com o 23, mês a mês. Olha, janeiro, saldo 23% comparação ao 23. Fevereiro, captação de 21, melhor que o ano de 23. Março, 16%. Em todas elas, fui penalizado. Abril, o EAD online 100% foi o que menos deu performance. Maio, todo mundo vem negativo, porém quase que para aqui. Junho, só que, ou seja, se eu pegar o online e dar uma olhada só no online, olha aqui, 100% online. É essa a condição que está incomodando muito. E se eu pegar quem é que veio no semipresencial a partir de julho dando resposta? E o setembro numa condição dessa? De novo eu tenho aqui, olha, tem a ver, obviamente, com o perfil, mas tem a ver também com essa questão do que a gente está entregando. A experiência que a gente está apresentando, ela não está, de alguma forma, agradando. Senão não teria essa autoevasão e essa retroalimentação de uma queda. Tudo bem? Aqui se eu pensar nessa estrutura, quando eu olho esse mercado, eu não trouxe aqui, mas vai ficar no material para vocês um pouco mais sobre medicina, tá? Mas quando a gente pensa o 25 para 26, 27, que seja, mas olhando já 25, não teremos um cenário teremos de uma maneira mais ostensiva ainda, um cenário de oferta onde a competitividade para esse setor, quando eu olho saúde e medicina em si, ela vai ficar mais acirrada, tá? Então eu vou ter aqui sim, considerando a carreira médica, uma concorrência maior, natural de uma área ainda em desenvolvimento, em busca, em crescimento, quando eu olho a saúde para portfólio. Tá? Paulo, nós vamos Oi. ter o ano que vem 50 mil vagas de medicina na praça. Tá? A gente tinha competitividade muito maior. A gente tinha até 10 anos atrás 30 mil vagas, e eu já tenho hoje registro de medicina disputando nota do Enem acima de 600 pontos. Ou seja, a medicina que filtrava pela nota do Enem até há 3, 4 anos atrás, filtrava nas públicas em 800, nas privadas em 750, 760. Eu tenho medicina hoje filtrando a menos de 700 pontos. Com isso, Vianney, a gente vai ter é como se fosse uma segmentação. Eu vou ter uma medicina mais interiorizada, que dá origem a, se pudermos chamar assim, né, uma medicina mais de mercado de conveniência, onde o aluno tem um deslocamento menor, onde a atratividade da marca é menor, onde a qualidade do índice ingressante também é mais vulnerável, onde eu tenho ali que mitigar riscos com o ENAD, por exemplo, onde o preço vai ser menor, sim, e a operação tem que ser mais sistematizada. Inevitável. Outro ponto importante, eu preciso entender essa experiência a partir de um resgate do posicionamento da marca. Eu preciso entender o posicionamento estratégico da IES. Ela precisa se conscientizar de quais são os seus propósitos em relação à sua entrega. E não dá para desconsiderar, ainda nesse cenário todo, que os grandes consolidadores, os players nacionais, mesmo com algumas restrições, que a gente já vai falar aqui da questão já do impacto do MEC, eles ainda assim empregam ou têm uma condição de desenvolvimento na dinâmica de mercado local significativa. Muitos mercados locais, onde um player local deveria ser protagonista de uma operação EAD, por exemplo, a gente já não vê mais isso. Vê um consolidador nível nacional chegando e sobrepondo a sua marca. Então, isso é comum. A gente tem que entender que essa desenvoltura dos grandes grupos ainda permanece.
Tá? Por isso que eu preciso ter uma desenvoltura agora também de olhar um passo à frente de todo esse processo. Quando a gente olha o MEC em relação ao que a gente tem, a propensão é regular, então isso vai mexer com as regras do jogo do mercado. Eu tenho que estar muito bem monitorado, muito bem tranquilo em relação ao que pode mudar, para ver de que maneira meu negócio pode ser impactado. E inevitável, tecnologia e novas gerações, aqui é a minha entrega, é a minha conversa, é como eu capto esse aluno, é como que eu olho a gestão da permanência, né? A gestão eficaz da permanência, que é captar o aluno certo, acompanhar a vida desse estudante e entender ele como um egresso. Quando eu faço isso, eu estou fazendo o gerenciamento de todo o meu aluno. E nesse contexto, tanto na questão do desenvolvimento geral, mas a compra, os serviços educacionais que são prestados, eles vão ter que fazer com que essa relação entre IES, prospect e aluno, elas sejam ressignificadas. Então, essas relações precisam ser revisitadas. E para isso, só tem uma condição. Eu preciso, enquanto gestor da IES, ouvir o meu alunado, entender o meu prospect. Pode ser que ele esteja entregando algo que não seja mais desejado. E aí, de novo, eu volto para a questão da marca. Então, o 25, tem essa caracterização, mas tem um senso de urgência também. A gente tem que estar falando do 25 para agora já. Então, eu não tenho que estar preparando nada para 25 total. Isso do DVD está pronto. Então, é esse o nosso senso de urgência quando a gente olha para onde esse evento sobe para 25. É ter agilidade, rapidez, porque a coisa está acontecendo já. E aí eu finalizo aqui dentro. Pensa que finalizou, porque está cheio de pergunta para você. E uma pergunta recorrente é o seguinte: medicina, 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 para onde vão os preços da medicina, para onde vai a medicina? Então, enquanto você pensa o que responder sobre medicina, tá? Né? Filtra dos seus dados aí. Eu vou pedir uma síntese para o Diogo e vou pedir uma síntese para o Perino, focando agora 2025, tá? Então, 23 já refletimos, 24 já consideramos, agora é daqui para frente, 25, 3, 2, 1, Diogo, já. Vamos lá. Eu acredito, vamos por partes aqui. Eu comentei medicina ali também, olhando para 25, acho que vai ter uma demanda, acho não, a gente sabe que vai ter uma demanda alta, os nossos dados mostram aí nos próximos 2 anos, aí, olhando 25, 26, uma queda de ticket médio de até 30%, de 25% a 30%, isso mostra. Concordo ali com o Paulo também, que os grandes grupos ainda têm muita força ali e que as instituições menores, ela precisa cada vez mais entender o público para poder competir. Eu acho que isso, tem instituições que provam que isso é possível, né? A gente tem instituições na carteira que nos últimos anos aí cresceram 20 vezes o tamanho, então com uma perspectiva de 25 crescer muito mais. Então acho que isso é uma tendência. Olho para o ensino híbrido se reforçando cada vez mais, o ticket médio ficando mais estável também. O EAD, eu acho que ele continua numa queda e o ticket médio eu acho que vai diminuir mais ainda. Então, olhando para 25, essa é a minha leitura, Vianney. Perino, querido, seu olhar para 2025, e eu sei que você tem uma carta na manga aí fantástica de destaque de infoproduto. Então, não esconde o jogo, cara. Vai lá, toca o terror. Boa, obrigado, Vianney. Para 2025, olhando o mercado de infoprodutos e cursos livres, eu acho que uma tendência vai ser começar a vender cada vez mais parcelado. Tá? Hoje, se você pergunta o ticket médio de um produto em curso livre, normalmente o pessoal não responde o valor da mensalidade, e sim o valor cheio do curso, que é o que a pessoa paga no total. Cada vez mais formas de pagamento estão surgindo e está cada vez mais permitindo que as pessoas paguem isso a prazo. Então, uma tendência aqui vai ser começar a falar o preço dos produtos em mensalidade e não em valor cheio. Eu acho que é algo que o infoproduto está fazendo bem. Eu acho que deveria ser tendência para os nossos ouvintes aqui, para o ensino superior em 25, é começar a criar uma esteira de produto. Você comentou muito bem, né, que tem gente fazendo a faculdade e comprando um infoproduto para complementar. Esse infoproduto poderia estar sendo ofertado pela própria instituição e poderia estar complementando com uma esteira de produtos, fazendo um upsell sobre algum conhecimento específico que a pessoa tem interesse e é mais fácil desenvolver, dá para fazer com carga horária a partir de 30 horas e gerar um ticket médio. Eu acho que é isso que vale observar no mercado de infoproduto, que eles já constroem muito bem uma esteira, com cursos baratos, entende a necessidade, explica a oferta e vai fazendo outras vendas pontualmente durante a vida do cliente.
Eu acho que isso vai ser uma tendência também, é uma boa oportunidade para ganhar dinheiro com vendas pontuais e recorrentes para mesmos clientes. Excelente, muito bacana. E agora vamos para as perguntas e respostas. Nenhuma pergunta vai ficar sem resposta. Já são 18 perguntas. Eu queria pedir para o Paulo e para o Diogo e para o Mário dar uma olhada nessas perguntas, tá? Enquanto eu passo os slides da Roper aqui. E aí vamos começar pelas respostas, sendo que o Paulo obrigatoriamente começa pela medicina. Paulo, o povo te ama, mas o povo quer que você entregue medicina na palma da mão para eles. Combinado? Eu vou passar os slides aqui, enquanto vocês preparam as respostas de vocês aqui. 3, 2, 1. Galera, essa bateria de webinars da Roper só é possível acontecer porque nós temos um conjunto de empresas que nos patrocinam, que estão nos apoiando aqui, tá? A minha máquina não quer me obedecer para passar os slides aqui, nem para frente, nem para trás. Então, eu vou ter que desconectar o slide aqui e vou tentar reconectar os slides aqui para ver se ela vai aceitar fazer essa apresentação dos slides aqui. Agora sim. Ok, beleza, bacana aqui. Tá? A princípio, é uma empresa que nos patrocina, ela acredita que o webinar é válido para a sociedade, que a Roper entrega com qualidade, e o webinar, então, é patrocinado pela Princípio, que tem uma estratégia de receita garantida, além do que aquele recebível garantido antigo, com o suporte de gestão financeira completo. Você tem que ser saudável na sua operação. Entra no nosso chat aqui, tem um contato do Diogo Fonseca e agenda 20 minutinhos de um papo com ele para te ajudar. Entra no chat também e vê o contato do Fábio Cesp. O Fábio Cesp é o diretor da Liceu, que é a principal ferramenta de gestão acadêmica online do Brasil, e ele vai te ajudar. Agenda também com o Augusto, 20 minutinhos, que ele é o contato da CRM Educacional, que te ajuda com inteligência artificial e ferramentas na captação e na retenção. Com o Marco Aurélio, que é da Crédito Ficou Fácil, você vai falar sobre como você aceitar a matrícula de um aluno com menor capacidade de pagamento com um parcelamento especial de crédito estudantil. É muito bacana, tudo online. Fala com o Marco Aurélio que ele vai te explicar. E se você quer turbinar a sua EAD, ou se você quer modernizar o seu presencial ou o seu semipresencial, fala com o Lucas na D2L, que ele vai te mostrar como que o Brightspace é a ferramenta mais bacana de mercado. Semana que vem, quebra tudo, galera. Semana que vem eu quero todo mundo de volta aqui e ainda chamar a galera, porque nós vamos trazer um case especial de inteligência artificial gerando experiência para o aluno. Onde? Na faculdade da XP Educação. Tá? A XP é uma inovação dentro da educação, a XP vem do mercado financeiro, fica o pé na educação, fazendo coisas muito avançadas, e você vai ver como é que eles estão usando na prática a inteligência artificial. Quem é que vem para te contar? O Diogo França, que é o head de produtos dentro da faculdade XP, vem o Francisco Borges, que é o diretor acadêmico da faculdade XP, e vem o Luiz Fernando Conduta, que é o coordenador de formação daquele curso bem famoso, que é a formação do assessor de investimento da XP. Semana que vem, quarta-feira, 3 da tarde aqui, inscrições já estão abertas no site da Roper, tá? Você viu uma apresentação brilhante do Paulo Presce aqui, com o nosso líder de inteligência de mercado, e a Roper presta esse serviço analisando o mercado em que a sua IE está atuando. Também nós temos um apoio completo de gestão interina, que é para você fazer um recondicionamento de uma instituição que está ali meio precisando de um apoio geral, de financeiro, de mercado, de marketing, acadêmico. Fala com a Roper que ela te ajuda, e nós temos uma consultoria do Jefferson Vinhas, que é um craque em finanças educacionais, que pode te ajudar. Ok, agora eu queria pedir para que vocês fizessem a parte das respostas. Paulo, querido, começa pela medicina, senão o povo vai te amaldiçoar. Tá em mudo. Vai lá, tá em mudo. Eu vou aproveitar para falar da medicina, vou compartilhar essa tela, que eu acho que é interessante a gente dar uma olhada nisso aqui, ó. Esse desenho, quando a gente olha da medicina, eu acho que é interessante olhar essa estrutura que eu estava comentando com vocês aqui, porque, inevitavelmente, a gente vai encontrar já em 25 essa condição, ó. Ampliação da oferta, a medicina em si, quando eu olho a operação de uma empresa local, quando eu olho o mercado todo, se eu fosse pensar no sistema de receita líquida do Brasil, pensando aqui no contexto mais geral, eu estou falando de 61 praticamente
bilhões de reais. Então, quando eu olho essa operação toda e vou observar o quanto que a medicina representa dele, ela tem esse peso aqui, ó. Então, a gente vai encontrar um cenário onde muitos ofertantes vão precisar olhar essa operação com maior cuidado, porque a gente vai ter uma variação maior do ticket médio, o esforço maior ainda para a conversão de matrículas, os ingressantes vêm, de uma certa forma, com menos qualificação, isso é risco para a condição do ENAD, tá? A gente já vai ter medicina com ENAD, já temos medicina com ENAD 3, isso já é complicado. Novos mercados para atender a área médica, eu acho que nesse contexto aqui, olha, é entender que quando eu falo de um curso, de uma graduação em medicina, existem outras opções de você operar nesse mercado, que é oferecendo outros produtos que agreguem à área médica. Não é só a medicina, receita por matrícula do curso de medicina, por exemplo, ao estilo de uma África, como está fazendo esse movimento. E, inevitavelmente, eu vou ter uma marca encolhendo. Tá? Eu tenho, de um contexto geral, quando eu estou falando desse tipo de medicina ofertada aqui, ó, em cidades menores, uma interiorização, eu vou ter esse padrão, de uma certa maneira, de conveniência. Eu juntei ali, Vianney, todas as perguntas, uma dessas era sobre a medicina e a outra era sobre a questão da modalidade do EAD. Eu acho que quando a gente está olhando... Então, respondeu a medicina agora, segura o tchan, que o Diogo e o Perino vão participar e você volta com as modalidades. Medicina, galera, o Paulo mostrou, vai ter um nicho de medicina de conveniência, com um preço muito diferente da medicina premium, tá? Então, você precisa equilibrar o seu planejamento econômico-financeiro que você fez quando foi criar o curso de medicina. Porque você criou o curso de medicina com base no EBITDA do passado. Tá? Você vai ter que atualizar esse seu planejamento, porque uma medicina ela começa uma rentabilidade muito alta, mas quando ela começa nos campos de prática, o seu custo vai aumentar enormemente. Então, tem que pensar o seu ticket agora, para ele aguentar o tranco ao longo de toda a oferta que você vai ter. Encolhimento da marca, o que quer dizer isso? O raio de atração do aluno da medicina vai diminuir. Tá? Medicina atraía alunos de quase o Brasil inteiro. Agora, essa atração de quase o Brasil inteiro, ela vai mudar, ela vai migrar para um raio menor. E tudo isso a Roper pode te ajudar. O Paulo tem uma equipe que faz todos esses estudos para você conseguir identificar o ticket-alvo para o seu nicho de mercado e fazer um alinhamento de preço-produto e uma estabilização de planejamento para a operação. E Denei, só uma observação, Denei. Isso não coloca a medicina de nicho a parte das pressões de mercado. Ela também precisa olhar a operação interna e queimar essa gordurinha que ela tem, tá? Isso aí, ó. Galera, agora, Diogo Fonseca, a sua resposta sintética em relação às perguntas que você viu e depois o Perino. Diogo, querido, não judia das pessoas, cara. Abre o microfone, o povo quer te ouvir. Vamos lá. Eu vi uma pergunta direcionada ali para mim, que foi a questão da evasão dos alunos no EAD, o que se capta no mês e 3, 4 meses perde. Na prática aqui, o que funciona é, se dentro desse mês uma instituição captou 1.000 alunos, em 4 meses ela perde 1.000 alunos. Então, acho que essa é uma resposta ali de uma pergunta que foi mais direcionada ali para mim. E eu acho que... Oi? Eu entendo a pergunta. É que a forma como você falou, parecia que você perdia todos aqueles captados nos últimos 3 meses. Não, não é isso. O Diogo falou o seguinte, você captou 10.000 em janeiro, 10.000 em fevereiro, 10.000 em março. Quando chega em abril, você perdeu 10.000 daqueles 30.000 captados. Ou seja, daquela primeira safra. Eu vou dar uma aula de matemática para ele, de aritmética, depois do intervalo. Tá? O que ele quis dizer foi o seguinte, de 100% da sua captação em 3 meses acumulados, você perde 33% destes no 4º mês, o que é muito grande, porque a evasão total ao longo de 10 anos é de 60%. Significa que você está perdendo metade do que você perderia em 10 anos em 3 meses. A experiência está ruim. A experiência está negativa, então você tem que melhorar a experiência desse calouro para que ele possa ter um encantamento pelo que ele está fazendo ali. Desculpa ter te interrompido. Vai lá, vou devolver para você. Não, é isso. Eu acho que a única pergunta que estava direcionada mais aqui era essa e eu fico feliz que acho que tem bastante pergunta aí falando sobre o mercado de infoproduto e essa correlação com o ensino superior. Eu acho que a bola está mais com o Mário aí do que comigo.
Mário querido, você vai ter direito a 2 participações. Você vai fazer agora uma resposta sintética para metade dos seus temas, a bola volta para o Paulo falar de modalidade e volta para o Perino depois complementar. Vai lá. Perfeito. Tem perguntas aqui sobre análise e desenvolvimento de sistemas, né, em tendências e TI. Uma coisa que a gente está observando é que, principalmente cursos mais longos, com carga horária maior, onde a pessoa faz, por exemplo, uma graduação ou um tecnólogo, as pessoas estão tentando ir um pouco mais para o caminho generalista, para não tentar ficar correndo atrás do rabo de uma tecnologia que, às vezes, entra em alta, em 3 anos já mudou. Então, existe um pouco essa busca por alguns cursos com uma base mais sólida nessa parte de tecnologia e não tentar ficar aprendendo uma linguagem ou um framework específico de programação que muitas vezes pode sair de prática, tá? Essa é uma delas. Outra pergunta que tem aqui é sobre o mercado de infoprodutos continua crescendo muito, né? E parece que ele está sofrendo menos do que o mercado regulado de graduação. Eu acho que isso hoje não é verdade, tá? Necessariamente. O mercado de infoprodutos ele vendeu muito durante a pandemia, porque as pessoas tinham mais tempo em casa, mais tempo livre, e muitas pessoas começaram a fazer curso até por hobby. Então queriam aprender alguma coisa, por exemplo, eu vou aprender a fazer bolo de pote, eu quero aprender melhor estética, muitas vezes para fazer como hobby, não como profissão. Então tinha muito consumo de cursos livres em infoprodutos para as pessoas aprenderem um conhecimento não relacionado à carreira delas. Depois da pandemia, com a normalização do dia a dia das pessoas, agora as compras ficaram um pouco mais criteriosas. Então, as pessoas querem comprar algo para usar, usufruir na carreira e ter algum benefício, muitas vezes financeiro, com aquele ensino. Então, o consumidor está mais criterioso e querendo entender mais grade horária, o que tem dentro do, o que vai ser ensinado, se tem certificado e coisas desse tipo, tá? Então, está tendo que subir um pouco a barra na entrega de cursos livres e produtos também. Ok, devolvendo a bola para o Paulo, como você viu, qualidade de produto, qualidade de atendimento é tudo. Um produto só tem sucesso se ele tem um bom desenho e se ele tem um bom desempenho. Então, a experiência é tudo para o seu usuário. O Google mostrou semana passada. Se a experiência não for satisfatória, ele migra. O usuário contemporâneo não tem fidelidade à marca. Ele tem fidelidade à experiência. Tá? Então, isso é muito bacana, o toque que o Mário Perino colocou para você aqui. Paulo, querido, devolvendo para você e depois volta para o Mário. Perfeito. Eu acho que mais com relação às modalidades, eu acho que a gente talvez tenha mais facilidade na hora de pensar em oferecer uma melhor experiência que faz sentido para minha marca, para esse meu próximo, para esse meu aluno, eu tentar sair um pouco dessa dicotomia ou dessa bimodal do que é presencial e do que é EAD. Eu acho que tentar montar um modelo que faça essa convergência. Se você olhar, por exemplo, se a gente pergunta em pesquisas para os alunos do presencial, se ele faria o seu curso de semipresencial e de que maneira ele faria, praticamente quase 40% da turma diz que faria, mas teria que ser em 3 vezes por semana, tá? Então, existe uma demanda, mas existe também o desejo. Então, não é mais o presencial 100% e não é o online também 100%, que cativa muitas vezes essa demanda. Então, eu pararia de tentar modelar um produto, uma experiência, pensando nas duas dicotomias, que está ficando difícil. Como é que uma hora vai ter que resolver essa questão? Então, eu acho que pensar na experiência, o quanto que ela tem de mais, hoje menos, de virtualidade, e comunicar bem isso, de acordo com o seu posicionamento de marca, o seu referencial de produto, talvez seja o melhor caminho. Excelente, muito bacana. O Paulo não é fraco, não. O Paulo é o principal analista do mercado de educação brasileiro. Eu tenho orgulho de ser colega dele na Roper, porque eu aprendi com o Paulo uma coisa muito louca e as pessoas pensam que sou eu que sei. Não, eu reproduzo as informações de estratégia e de análise de mercado que o Paulo passa para mim. Não, é verdade. Eu tenho que reconhecer. Tu é foda, cara. Entendeu? Perino, querido, eu não quero que você fique por baixo, não. Eu quero que você dê um show também, porque se você está aqui é porque tu é fera. Bora lá. Vou dar uma dica aqui, então, para todo mundo que atua no ensino regulado. Algo que os infoprodutos estão fazendo muito bem é vender as pessoas que estão dando aula, então os professores, o corpo docente que está ali dentro e toda a estrutura do que vai ser ensinado muito bem para quem está querendo comprar. Então, se você for comprar um infoproduto hoje de ticket alto, custando 10 a 20 mil reais, você vai ver algo muito parecido com venda de um influencer. Então, hoje as pessoas estão seguindo influencers no Instagram e ficam passando horas por aquele conteúdo porque elas querem ouvir o que aquela pessoa específica que elas admiram tem para falar. E muitas vezes a instituição de ensino tem professores excelentes, referência no mercado, referente em vários temas, e que não, o professor não é muitas vezes vendido como um diferencial para aprender.
E se vocês olharem e fizerem um paralelo com infoprodutos, principalmente de valor alto, vocês vão ver que a pessoa que vai estar dando a aula, os rostos que vão estar fazendo parte do ensino, são muito bem usados na hora de convencer a pessoa a comprar o produto, porque no final das contas, obviamente que a credibilidade da instituição é importante, mas no dia a dia o aluno vai estar de frente com alguém, escutando essa pessoa falar e aprendendo junto com ela. Então, usar essa relação pessoal, essa influência das pessoas e a admiração de quem está ensinando para quem quer aprender, tomar uma decisão de compra muitas vezes mais rápido e num ticket maior. Muito bacana, você não é fraco não, bem que o Diogo falou que ia trazer uma pessoa capeta para participar com a gente aqui. Eu fiquei muito feliz porque eu fiquei positivamente surpreso, né? Eu não te conhecia, né? A referência foi muito bacana e o teu desempenho foi melhor ainda do que a referência, porque você recebeu perguntas, você recebeu demanda, você trouxe uma inovação e você trouxe um caminho de possibilidade. Nós temos 10 bilhões de reais em faturamento em infoproduto em 2024. O ensino superior inteiro, somando a medicina, somando direito, tudo deu 61 bilhões. Então, é muito relevante essa contribuição que a princípio traz, de ter no corpo dela, né, uma pessoa com a sua performance que consegue orientar uma instituição de como entrar dentro desse mercado. Então, eu queria dar uns parabéns para o Diogo, tá, pela sua participação aqui. E eu queria agora pedir 30 segundos a 1 minuto de encerramento, tá? Do Paulo, do Diogo e do Mário. Antes, eu quero dar um print aqui do sorriso de cada um, que é uma tradição. Vamos lá, 3, 2, 1. Aê! Bacana o sorrisão aqui para a gente poder guardar, porque esse webinar foi e será um sucesso. 650 pessoas conectadas com a gente aqui, querendo saber de vocês. Isso é muito bacana e a gente tem que fazer uma devolutiva de qualidade para essas pessoas aqui. Então, Paulito, querido, 30 segundos a 1 minuto para você encerrar tocando o terror aqui. Gente, eu acho que assim, o desafio de 25 não é um desafio novo, é um desafio que já vem batendo na nossa porta. Continuar fazendo, não tem outro jeito, mas ouve seu aluno, programe-se, né? Faça planejamento, eu acho que isso ajuda bastante. E aí, quem quiser também ter uma perspectiva em relação ao que a gente divulgou aqui, em específico do Handicap, sexta-feira agora vai ser lançado, eu fiz uma antecipação aqui de algumas informações, no site da Roper, baixa o arquivo total lá, e você tem uma referência do que está acontecendo, se compara com a estrutura da sua operação, que eu acho que vai ajudar também. Excelente. Diogo, querido. Obrigado, pessoal, aí pelo tempo, Paulo, pela contribuição, Mário também. E para encerrar, como o Paulo disse, né? Os desafios não são novos, é conhecido de todos, e chamar atenção para esse olhar de inovação que o Mário contribuiu com a gente aqui. Eu acho que são possibilidades ali de receitas adicionais, melhoria de ticket médio. Então, chamar um pouco da atenção para isso e agradecer pelo tempo, pela participação aí. Excelente, a gente que agradece, tá? Você ter tirado um tempo da tua agenda aí, perturba a sua tarde inteira, e para compartilhar com a gente aqui. Mário, querido, toca o terror aí para o seu alô final da galera. Agradecer aqui toda a equipe da Hopper pelo convite, muito bom estar aqui com vocês, espero ter conseguido agregar aí um pouco sobre o mercado de infoprodutos para todo mundo que está assistindo. E acho que lembretes finais aqui, acho que entregar é tão importante quanto vender, acho que a gente olhou bastantes dados sobre isso aqui. Quem tiver com dificuldade de vender, acho que vale olhar com carinho para a oferta a nível de formas de pagamento. A princípio, consegue contribuir bastante com isso, com saúde financeira de quem vende e precisa receber e receber em dia. E acho que olhando para 2025 aqui observar bem as tendências de mercado, tentar se adaptar rápido, vai ter mais oferta, mas a demanda está forte também. Então, acho que quem for mais ágil aqui a se adaptar no conteúdo, na forma de vender, em saber fazer ofertas pontuais e extrair receita com margem boa, vai se diferenciar. Domingo agora tem a eleição de segundo turno em várias cidades do Brasil. Se muitos eleitores soubessem, estariam votando no Paulo, no Diogo e no Perino, porque eles deram um show. Então, o ano que vem, eles poderão estar na urna e vão receber. O número deles é 1000, tá, galera? Então, quem quiser domingo aí votar no Paulo, no Diogo e no Perino, digita 1000 na urna que dá confirma lá que você acabou de votar nesses 3 feras aqui. Ficamos por aqui, um grande abraço. Semana que vem, XP Educação, Inteligência Artificial. Os caras são foda, é muito bacana. Vem para ver. Tchau.